noite, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez no nosso culto de quinta-feira e quero convidar os irmãos para estarmos orando. E antes de iniciar a nossa oração, eu quero ler o versículo do Salmo 66, cujo título é Cântico de Louvor e Gratidão. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória e louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Até aqui, para não ficar muito longo. Eu achei muito lindo quando eu estava lendo esse salmo. E como é bom a gente ter essa certeza de sermos gratos a Deus por tudo que Ele fez. Então vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti mais uma vez para prestar a Ti, Senhor, nosso culto de oração, para Te agradecer também, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, por cada irmãos que estão participando desse culto de oração. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, por nossa família, pela vida de cada um dos nossos irmãos, pelos nossos pastores. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, tudo isso, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre todo nome no céu e na terra, e
eternidade, em príncipe da paz. Glória a Deus. Paz, igreja, vamos adorar o Senhor? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Meus irmãos, graça e paz, muito boa noite para você, boa noite para sua família, boa noite para você que está nos assistindo, participando desse culto de oração. Quero convidar você agora para nós orarmos pela nossa igreja como um todo, pelos líderes, pelo crescimento da nossa igreja. Pode nos acompanhar? Senhor, muito obrigado por essa noite de quinta-feira. Nós podemos estar aqui mais uma vez. Eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda, como igreja, Pai, enviando a nós aquelas pessoas que realmente vão contribuir para o crescimento da tua obra. A tua palavra diz que essa área é muito grande, que são poucos os ceifeiros. Senhor, nós te pedimos hoje como igreja, como membros da tua igreja, envia, Senhor, a nós trabalhadores e nos capacita para nós capacitarmos mais trabalhadores, para nós gerarmos trabalhadores. Cuida, Senhor, cuida da nossa comunidade cristã, cuida das pessoas que têm frequentado, fortalece cada uma, dá a elas o desejo de crescer na graça.
Dá, Senhor, a cada uma delas o desejo de crescer no conhecimento da Tua palavra. Continua conosco, Pai, nós queremos abrir o nosso coração para a Tua presença, queremos que Teu Espírito Santo tenha liberdade para atuar em nossas vidas. Fala conosco pela mensagem, pela meditação dessa noite, para que nós possamos sair daqui hoje à noite, sair da audiência, Senhor, dessa oração, pessoas diferentes e melhores do que aquelas que sentaram para ouvi-la, os que estão ouvindo numa caminhada ou no seu carro, onde quer que seja. Ajuda-nos, fala conosco, Pai, fala conosco através da Tua palavra, coloca em nós disposição de ouvir a Tua voz. Eu sei que Tu tens falado no louvor, Tu tens falado, ó Deus, nas meditações, Tu tens falado a nós pelos acontecimentos da nossa vida. Mas pode ser que nós não estejamos preparados para ouvir, ou pior, não estejamos atentos para ouvir a Tua voz. E é isso que eu quero te pedir também nessa noite de oração. Que nós estejamos sensíveis a ouvir a Tua voz, que nós estejamos preparados, que nós estejamos atentos. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Está lá em Salmo 100, versículo 5. Vamos orar pelas famílias? Curve sua cabeça, por favor. Senhor Deus, Pai, louvado e engrandecido seja teu santo nome, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Obrigada, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer, Deus. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha família e em todas as famílias, Senhor, da tua igreja. Sabemos, Pai, que família é um projeto teu, Pai. É algo do teu coração e que Satanás tem tentado de todas as formas e maneiras, Senhor, destruir as famílias, Pai. Que ele continue sendo um derrotado no nosso meio, Pai. Dai-nos sabedoria, dai-nos intrepidez, dai-nos amor, dai-nos visão espiritual, Pai. Sabedoria no falar, no agir com os nossos filhos, as esposas com os maridos com as esposas, os pais com os filhos, Senhor. Deus, cuida de cada família, Pai, representada nessa noite, Pai, que está assistindo a esse culto, Deus. Visita cada lar. Tu sabes das dificuldades, dos sonhos, dos anseios de cada um, Senhor. Por isso te pedimos nesta noite, visita cada lar, que nessa noite eles sintam a presença do Teu Espírito Santo visitando a sua casa, Pai. E que todos possam dizer, eu e a minha casa servimos a Ti, servimos ao Pai. Senhor, que toda seta ou artimanha do inimigo, Senhor, lançada sobre cada família, seja frustrada e caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que a Tua igreja, que as famílias, Pai, estejam fortalecidas em Ti, na Tua palavra, na Tua vontade e no Teu querer. Que os Teus planos, Senhor, se cumpram em cada lar aqui, Senhor. Que os Teus propósitos, Senhor, e que cada família venha entender, Senhor, o que Tu queres de cada um. Pai, que tenhamos mais relacionamentos contigo, relacionamento contigo, Deus. Que tenhamos vida diária contigo, com o nosso Pai. E que possamos ser exemplo, Senhor, para os nossos filhos, Deus. Oh, Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bênção dentro da nossa casa, Pai, que é o nosso primeiro ministério, Pai. E eu te peço, visita cada lar e que cada família entenda isso. Primeiro começa dentro da minha casa, para depois eu transbordar para outras pessoas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bênção, a sermos luz, Senhor. Deus, cuida
Cuida das crianças, cuida dos adolescentes, dos jovens, Senhor. De cada filho e de cada filha, Senhor. Cobre com teu sangue, livra das artimanhas, Senhor, do inimigo, da internet e de qualquer outra coisa, Senhor. Livra das amizades que não te agradam, que não convêm, Senhor. E dai-nos sabedoria enquanto Pai, Senhor, para cumprirmos a tua vontade, o teu querer, Senhor, com aqueles que tu confiaste a nós, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada por essa noite, obrigada pela vida de cada irmão, de cada irmã. E visita, Pai, cada lar. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, em cada coração, em cada mente, para que eles se sintam, Pai, abraçados, para que eles se sintam fortalecidos em Ti, Senhor. E não deixe que nada, nem ninguém, Senhor, venha causar divisão, causar dúvida, causar problemas, Senhor, nas famílias que são Tuas, Deus. Ó Pai, abençoa, cuida e guarda cada lar aqui representado. Muito, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, pelos teus livramentos, pelo teu amor, pela tua unção, pelo teu cuidado, Pai. Oh Deus, muito, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. E a cada dia o Senhor tem nos surpreendido, Pai, com o teu amor e com o teu cuidado. Oh Deus, obrigada, 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 Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Não porque nós merecemos, Senhor, porque não merecemos nada, nada, nada. Mas é graças, Senhor, ao teu amor e à tua infinita misericórdia, Deus. Ser com cada lar, Pai, e ajuda-nos a sermos bênção dentro da nossa casa. E só assim conseguiremos ser bênção fora dela, Pai. Começa em nós, Senhor, e depois através de nós. Tudo te entregamos nessa noite, Pai, e te pedimos, perdoa-nos, Senhor, naquilo que temos falhado, e molda-nos, Senhor, molda-nos para que possamos ser vaso de bênção nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Oi, irmãos, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho, então, da história de Gideão e do povo de Israel, né? É uma história bem conhecida, bem longa também, mas eu vou me ater só na primeira parte ali, que tá em Juízes 6. Então, quem puder e quiser, abra comigo Juízes 6. E vamos ler do 11 em diante. Vou dar uma recapitular, né, rapidamente ali, do 1 ao 11. Então, ele fala que o povo de Israel pecou, abandonou a Deus, né, se esquecendo de tudo que Deus tinha feito. Então, Deus entregou eles para serem assolados, né, pelos povos que eram inimigos ao redor. Então, tudo que eles plantavam, eles nem conseguiam colher, porque os outros povos roubavam, os animais deles, eles roubavam. Então, eu imagino que a Bíblia não fala assim claramente nessas palavras, né? Mas eu imagino que o povo estava em extrema miséria, né? Passando necessidades, dificuldades, enfim, morrendo de fome, talvez, né? E com isso, o povo começou a orar a Deus, né? Se lembrou de Deus e começou a orar. E mesmo que a Bíblia não fala que eles se arrependeram, né? Porque em outras passagens de outras histórias, a Bíblia relata que o povo se arrependeu ou tal pessoa se arrependeu. Aqui nem comenta que eles se arrependeram, mas simplesmente pelo fato deles buscarem a Deus, Deus já veio e respondeu. Mandou um profeta responder, né, para eles. E ali o profeta fala, né, vocês
eu tirei vocês da escravidão do Egito, dei milagres, libertação, alimentei vocês no deserto, enfim, né? Mais ou menos isso que era para eles se lembrarem, né? E vocês abandonaram a Deus, adoraram outros deuses, enfim. E aí veio essa resposta do profeta. E pronto, ali não diz, né? Se o profeta disse que Deus ia livrar eles de novo ou não, enfim, não diz. Acabou ali, né? A palavra do profeta. Porém, ali no versículo 11, é onde a gente vai começar a ler, então acompanhe comigo, Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova que és tu mesmo que estás falando. E por favor, não vá embora até que eu lhe traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito, fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou-o e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Põe a carne e o pão nessa pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a ponta da carne e o pão. Então saiu fogo na pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai e o outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste ídolo que está ao seu lado. Neste lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram e acharam o altar de Baal e o poste ídolo derrubados e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali, perguntaram: Quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: Traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: Vocês estão defendendo Baal? Quem defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado.
Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda. O altar dele foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram, atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. O Espírito do Senhor dominou Gideão, e ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também os mensageiros para chamar os homens da tribo de Manassés, de Aser, de Zebulon e de Naphtali, e eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado somente a lã e o chão em volta estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou e espremeu a lã, e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: Não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Se desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Amém? Então, vai continuar ali, né, no capítulo 7 e 8, contando o restante da história que envolve Gideão. E depois ali o milagre, né, que Deus fez na batalha. E, enfim, aí depois ele pede mais uma comprovação de Deus, e Deus, na sua infinita paciência, dá essa prova para ele. Aí sim, aí ele se enche, né, e vai guerrear contra os povos inimigos. E tem a vitória, né, porque Deus estava com ele. Mas eu quero ficar nesse capítulo em questão, porque eu acho que tem algumas coisas bem interessantes, assim, pra gente analisar, né, que foi que eu tava meditando há um tempo já, sobre toda a história, né, de Gideão, do começo ao fim, mas queria falar mais sobre essa passagem aqui. Então eu fiz até algumas anotações, né, pra não esquecer de nada, né, e mais analisar, assim, os versículos, né, o que a gente pode pegar de exemplo e trazer para nossa realidade, o que diz em cada versículo, né. Então, ali no 11, o anjo estava, né, debaixo da árvore, e Gideão estava malhando trigo no tanque, escondido, né? Ou seja, ele estava ali escondido, mas ele não deixou de estar ali. Então, ele sabia que ele estava correndo risco de ser pego pelo povo inimigo, mas talvez por necessidade, enfim, porque ele tinha essa função, ele não deixou de fazer, né? Ele foi e fez, mesmo com medo, mesmo escondido, ele foi e ele estava ali fazendo o que ele tinha que fazer para o povo dele poder se alimentar, né? Ele estava ali malhando trigo escondido. Então, trazendo para nós, eu anotei aqui que não podemos permitir que o medo nos paralise. Se precisamos fazer algo, nós devemos fazer. Não deixar que o medo nos paralise. E isso é coragem, porque a coragem não é falta de medo, né? Mesmo com medo, a gente enfrenta ele e faz, e age, e caminha, enfim. E essa é a confirmação que o anjo fala para ele, ali no 12. Ele reforça, né? O anjo falou: você é corajoso, o Senhor está com você. E aqui aí eu penso, será que Deus viu que Gideão era capaz porque ele estava fazendo aquilo e escolheu ele? Eu acho que Deus, né, escolhe quem ele quer para fazer o que ele quer, como ele quiser, porque Deus é Deus.
Mas Gideão tem algumas características, né, que a gente pode observar. E a primeira delas é que ele, mesmo com medo, ele fez, né? Ele estava ali, ele estava fazendo. E ali no 13, Gideão fala com o anjo, né? Ele responde, tá, mais ou menos assim, onde é que tá Deus então? Por que estão acontecendo essas coisas, né? E a gente percebe que no 14, quando o anjo responde, ele não responde a pergunta de Gideão, ele já responde outra coisa. Então, o que eu observei, né? Que Gideão não teve a resposta daquilo que ele perguntou, porque Deus já tinha respondido antes pelo profeta. Então, às vezes, quando Deus responde uma vez só, né? A gente pode, às vezes, estar perguntando uma coisa para Deus, esperando a resposta, mas Deus já respondeu lá atrás e ele não vai mudar, né? Então, o profeta já tinha respondido o porquê, né? Já tinha dito que era porque eles tinham abandonado e estavam adorando outros deuses, por isso que é aquela situação. Mas ali, praticamente o anjo ignora, né, a pergunta de Gideão e já dá a solução, ó, no 14. Então, o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força. Ou seja, a gente vê mais uma característica de Gideão, ele era forte. Forte, eu acredito que no sentido de força física também, né, claro, mas e de força psicológica, mental, né? Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem estou mandando que você vá. Então, o anjo já veio com a solução. Ali no 15, Gideão responde para o anjo: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre e eu sou a pessoa menos importante da minha casa. Ou seja, ele se considerava, mesmo ele tendo várias qualidades boas, né? Ele se considerava uma pessoa incapaz. Ele se considerava que porque ele era pobre, ele não podia fazer. Porque ele era o menos importante, ele não era capaz, né? Mas o que é a importância, né? O que sentido é? Naquele tempo, como agora, eu acho que agora só mudou um pouco, assim, né? Mas as pessoas continuam analisando tudo aos olhos, né? Tudo é o que vê, é o que a pessoa tem, como ela é chamada, é tudo o que vê, como ela se mostra para os outros, mas não quem realmente é, né? Dentro. E isso só Deus sabe, né? Nós temos a mania de julgar pela aparência, mas Deus olha o coração. Então, o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará os midianitas como se fossem um só. Então, quando a gente se sente incapaz, quando a gente se sente menor, diminuído, ou, enfim, pobre, em diversas situações, para Deus isso não importa. Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos faz prosperar e Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer com quem Ele quer. Então, mesmo ouvindo aquilo, Gideão ficou meio relutante e pediu uma prova, né? Aí ele foi lá e disse que ia fazer uma oferta, né? Então ele foi lá, pegou o cabrito, fez comida, fez pão, aquela coisa toda e trouxe. Aí o anjo ordenou, né? Põe ele em cima e tal. E aí quando ele colocou, veio o fogo, levou tudo. Aí Gideão viu, é o anjo mesmo, não tô sendo enganado. Porque às vezes também a gente é tão descrente em algumas situações que a gente não acredita quando Deus quer nos dar algo, quando Deus quer nos dar a vitória, né? A gente fica assim,
isso não é pra mim. Não, isso não é pra mim. Eu não posso, eu não consigo. Então, Deus ali mostrou que realmente, né, além de ele capacitar, era ele mesmo quem estava falando. Às vezes a gente até não compreende, assim, quando Deus fala, né? Mas aqui eu pelo menos observo outra característica de Gideão. Ele foi esperto. Porque ele disse pro anjo, né? Pera aí que eu vou fazer uma oferta pra ti. Fica aí. Daí o anjo respondeu, vou ficar aqui te esperando. Só que, claro, Deus já sabia qual era a intenção de Gideão. Eu imagino, né? Que a intenção dele era mesmo provar se aquele era um anjo. E aí, quando veio fogo e levou a oferta, aí Gideão caiu, olha, era um anjo mesmo. E agora? Ficou apavorado, aqui diz, né? Ele disse apavorado. Ai de mim, que vi o anjo do Senhor face a face. Mas aí Deus falou com ele, não fique com medo, você não morrerá. Então, daí Gideão constrói o altar e tal, o altar tá até hoje. Então, Gideão falou com ele à noite. Aqui não diz como, Deus falou com Gideão à noite. Aqui não diz como que Deus falou, né? Se mandou um outro anjo, se ele só ouviu a voz, se ele teve um sonho. Aqui na Bíblia não especifica isso. E às vezes também a gente não entende, né? Quando Deus fala. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade nessa parte de ouvir a voz de Deus, de saber se isso, será que isso realmente é de Deus ou não é? Será que Deus respondeu, não respondeu? Aí eu me identifico um pouco com esse final aqui de Gideão, né? De Gideão procurando saber se era anjo ou se não era, se aquilo era para ele ou não era. Aí o Deus falou com ele daí de noite, né? E disse para ele que era para derrubar os altares, né, do Baal lá e fazer um sacrifício para Deus. Então, aqui eu vejo que quando Deus ele fala conosco, assim, e quando a gente tem a certeza que é dele, a gente tem que fazer uma limpeza, né? Uma limpeza da nossa vida, digo até na nossa casa, porque já foi falado, né, em algumas vezes no culto, o pastor Marcelo já comentou até no domingo passado sobre coisas assim que a gente tem, que podem ser portais ou alguma coisa assim que não agrada a Deus. Eu não sei bem exemplificar, né? Mas, por exemplo, você tem um quadro esotérico na sua casa lá, com o sol, a lua, aqueles desenhos todos. Isso não vem de Deus, né? Então, você tem que fazer essa limpeza, né? E, claro, fazer a autoanálise ali, né? Acho que foi a Carla que falou no último domingo. Agora não lembro direito. Mas falaram, né? Que sempre costuma fazer o pastor também, o pastor Horácio, né? Que todo dia faz uma autoanálise. E eu tô tentando, né? Tô aprendendo a fazer isso também. O que eu fiz hoje? O que eu tenho que limpar da minha vida? Será que eu falei alguma coisa que não agradou alguém, que não agradou a Deus, que foi contra a vontade de Deus, né? E sempre peço sabedoria e sempre peço para Deus me ajudar, né? No meu dia a dia, no fazer, no pensar, enfim. E eu acho que isso é bem, bem válido, né? E, então, aqui seguindo a história de Gideão, ele, né, Deus pediu que ele fizesse essa limpeza das lembranças do pecado, né, porque ali o povo, enquanto o povo estava vendo ali aqueles postes, ídolos, né, para Baal, o povo estava adorando ali.
Aí no momento que ele foi, que o Senhor ordenou para derrubar, ordenou para limpar, né? Aí Gideão, ali no 27, né? Pegou os 10 empregados, porém teve medo da sua família e do povo da cidade. Então aqui eu vejo também, né, como ele foi, digamos assim, esperto, né? Porque ao invés de fazer de dia, onde todo mundo ia ver o que ele estava fazendo, né, e talvez tentar impedir, ou talvez entrar em luta com ele ali, ele fez à noite, quando estava todo mundo dormindo, uma vez que foi Deus que tinha ordenado, né. Também a gente não pode levar isso pro lado errado, né. Ah, vou fazer escondido aqui porque Deus que mandou. Será mesmo, né? Ele esperou para ter confirmação que realmente era Deus. E aí, quando Deus mandou, ele fez, né? Então, de madrugada, né, quando os homens começaram a se levantar, acharam o altar de Baal e o poste ídolo derrubado, e o touro queimado no altar que tinha sido construído. E começaram a se perguntar: quem fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Ali no 30, então, disseram a Joás: traga seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo. 31. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Foi o altar dele que foi derrubado. Então, o que eu vejo aqui no 31? Ali antes, né, diz que os postes ficavam até, acho que na terra do pai de Gideão. Mas quando os outros descobriram que tinha sido Gideão, o pai dele saiu imediatamente em defesa dele. E falou ali muito sabiamente, né? Ué, se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Mas, claro, né? Porque ele iria defender o filho dele. Então, nós sabemos, né? Nós sempre falamos que Deus é nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, a gente tem que saber que Ele vai nos defender. Ele vai nos defender na hora certa do que realmente for perigoso para nós, né? Então, no 33, aqui, os midianitas, amalequitas e os povos do deserto se juntaram, atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, aqui chegou a hora do teste para Gideão. É agora. Olha, o povo inimigo se reuniu e vai atacar novamente. Então, agora que o teu chamado tem que se cumprir. Então, no 34 diz que o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou a corneta feita de chifre de carneiro. Os homens do grupo das famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão também enviou mensageiros para chamar as tribos de Manassés, Aser, Zebulon e Naphtali, e eles também foram se juntar a ele. Então, o que eu vejo aqui? Pela submissão de Gideão, que teve a confirmação, que realmente Deus estava com ele, que ele ia fazer isso, ali Deus dominou ele, né? Ele foi, o Senhor ali diz que o Senhor dominou ele e ele foi e chamou os outros povos para guerrear mesmo. Os outros povos, no caso, ali as outras tribos, né? E elas foram. Então, quando nós estamos com Deus, quando nós estamos com o Senhor na nossa vida, nós podemos, nós temos o poder, né, que vem de Deus, de influenciar outras pessoas e de trazer elas para a luta. No caso, a nossa luta é contra potestades, né, e espíritos malignos, não é contra carne e sangue. A luta deles aqui era diferente, né? Mas trazendo para os nossos dias seria isso, né? E
ali eles foram, tá? Mais uma prova que tava dando tudo certo, né? Então, no 36, Gideão disse: Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo. Olha, depois de tudo que Deus tinha feito, das tribos terem respondido ao chamado dele, do anjo ter falado com ele, de próprio Deus ter falado com ele, depois de tudo que ele tinha feito, do pai ter defendido ele, dos outros que queriam matar ele, depois disso tudo, ele ali ainda questiona Deus, né? 2 vezes. Ó, aí ele faz um teste, né? Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo, e de manhã, se o orvalho tiver molhado somente a lã, e o chão em volta estiver seco, então poderei ficar certo que tu realmente me usarás para libertar Israel. Ou seja, ele ainda não estava 100% convencido, né? Porque ele ainda estava com medo. Porque se a gente lê ali no início da história, fala que os povos inimigos eram tantos, eles eram tão numerosos como gafanhotos. E o povo de Israel não podia com ele. Não podia com eles, né? Se não fosse Deus, claro. Eles não teriam força física, nem números de soldados suficiente para batalhar contra esse povo, né? Então, mesmo depois de tudo, ele pediu a confirmação para Deus, mas eu vejo aqui, que eu achei interessante, que ele pediu uma confirmação de uma forma clara e objetiva. Por exemplo, ele deu, ele deu, assim, o exemplo para Deus. Ó Deus, vou botar lã no lugar onde malhamos o trigo. Se o orvalho tiver molhado somente a lã, ou seja, tem que ser um milagre, né? Porque o orvalho cai em todo lugar, né? E o chão estiver seco, então poderei ficar certo que tu realmente me usou para libertar, vai me usar para libertar Israel. Aí Deus foi lá e fez conforme ele tinha sugerido, digamos assim. Então, às vezes a gente também quer uma resposta de Deus, a gente pede, Senhor me responde. E às vezes a gente não entende, né? Como eu, por exemplo, falei que já tenho essa dificuldade em entender as respostas de Deus, eu tô fazendo assim agora. Eu peço confirmação para Deus, meio assim como o Gideão. Senhor, se for para tal coisa acontecer, que seja isso e não isso. Senhor, se é da tua vontade que aconteça isso, eu vou pedindo assim, para que Deus, para que eu possa ter uma resposta clara de Deus também. Porque às vezes Deus nos responde, a gente não entende, né? Igual aquela historinha, né? Que a senhora tava uma enchendo lá, tudo, as pessoas tinham sido todas evacuadas, e a senhora foi pro telhado e disse que Deus ia salvar ela. Aí veio uma pessoa de barco e disse, vem. Aí ela falou, não, Deus vai me salvar. Aí depois veio outra pessoa. Aí veio o bombeiro. E ela, não, Deus vai me salvar. Aí depois por último, veio um helicóptero. E ela, não, Deus vai me salvar. Aí morreu, chegou lá no céu, falou com Deus, Deus, não me salvasse. Aí ele disse, mas eu mandei 3 pessoas para te salvar e tu não aceitou nenhuma? Então, às vezes a gente é assim, né? Mas Gideão aqui, como era meio difícil, eu imagino Deus lá no céu, né, até rindo, lá vem Gideão pedir coisa de novo, confirmação. Gente, eu já falei tantas vezes e ele não tá entendendo ou não tá querendo entender, né? Mas aí tá, ele pediu e ainda falou assim, não fique zangado comigo. Tipo, ele mesmo já tava entendendo que ele tava sendo meio demais, né, meio chato aqui. Mas ele pediu, deixe que eu fale só mais uma vez. Vou fazer mais uma prova com a lã. Desta vez que só ela fique seca e que o orvalho somente no chão em volta dela. E Deus, na sua paciência, na sua infinita misericórdia, respondeu Gideão.
Então, a lã ficou seca e o chão em volta dela ficou coberto de orvalho. Então, ali ele teve, né, mais uma confirmação, e a gente pode ver o cuidado, a paciência e como Deus realmente nos responde quando a gente pergunta, né? E se ele não respondeu, talvez ainda não seja a hora certa, ou talvez ainda não seja o que ele quer, porque a gente vê aqui também que era a vontade de Deus libertar o povo, né? E ele escolheu Gideão, mas talvez a nossa vontade não esteja de acordo com a vontade dele, por isso que ele não responde. Ou ainda a gente está perguntando errado, né? Mas que Deus nos ajude e que a gente tenha sabedoria e que os nossos desejos e os nossos planos sejam de acordo com a vontade dele para nossa vida. É isso que eu tenho pedido e graças a Deus ele tem me atendido. Agora, né, vou falar rapidamente aqui do nosso testemunho. Há 2 semanas atrás até pedi uma oração no grupo da igreja, né, que estávamos dependendo de um milagre de Deus. Era com relação ali ao nosso apartamento, né? Eu acho que os irmãos sabem que a gente tinha negociado o nosso apartamento. E assim, a princípio não tinha o que dar errado, mas deu tudo errado. E aí a gente ficou, assim, né, bem preocupado, muitas vezes triste, desanimado, decepcionado, com raiva, um monte de sentimentos, assim, desse tipo. Então, a gente orou muito, a gente pediu para Deus. Só que antes de fazer esse negócio, antes da gente até acertar, porque a gente tinha vendido o nosso apartamento e a gente já tinha acertado de comprar uma casa, né? Que tava em construção, que ia ser construída, na verdade, quando a gente acordou. Só que antes de fazer esse acordo, eu e o Dani, a gente orou bastante e a gente pediu várias confirmações, assim como o Gideão fez. Ah, Senhor, se for pra gente fechar esse negócio, que aconteça isso. E aí Deus foi lá e fez. Ah, se não for, para que não seja dessa forma. E Deus sempre mostrando que era. E daí, quando a gente vendeu o nosso apartamento e começou a dar tudo errado, a gente, meu Deus, será que não era de Deus? Será que a gente entendeu errado? E agora, a gente já deu até testemunho, né, na igreja, que tinha sido uma bênção, que Deus estava direcionando tudo bem certinho. E agora? Será? Meu Deus, que vergonha, eu vou envergonhar o nome de Deus, até pedir perdão, né? Já tava até descrente. Que pecado, né? Porque Deus estava, na verdade, testando a nossa fé. E isso pode acontecer também. Até no domingo passado, eu acho que foi... Não, no retrasado. Que eu conversei com a pastora, eu falei isso, ela falou também que ia me ajudar em oração, né, para que se resolvesse logo. E realmente foi tudo resolvido na semana passada, graças a Deus. Deus fez tudo na hora certinha, como tinha que ser e como tudo estava no pleno controle das mãos dele, né? Nós que às vezes ficamos desesperados, desesperado modo de falar, né? Porque a gente sabe que a gente não ficaria na rua nem passando trabalho, nada disso, né? Porque a gente sabe que Deus iria nos sustentar. A gente até cogitou, mas será que não era aquele lugar pra gente ir? Ah, mas a gente pediu tantas confirmações, mas de repente não era agora, ou não era aquele lugar, ou Deus só queria que a gente saísse do apartamento. A gente ficou assim, com várias dúvidas, né? Mas agora, no final, eu observo que na verdade, era uma prova de fé, né? Até onde vai a nossa fé? Quando a gente
pede, quando a gente pergunta para Deus e tem a resposta, até onde vai a nossa fé? Eu confesso que a gente deu uma esmorecida ali, né? De vez em quando tava muito triste, tá? Não, de vez em quando tava fortalecido. E a gente sabe que, como cristãos, a gente não pode ser assim. Mas que acontece. Então, que Deus ajude, né? Que essa palavra tenha ajudado também outras pessoas a refletirem sobre como perguntar e sobre ter fé na resposta e como, né, ter a resposta de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de perto, um Deus que está sempre nos ouvindo, nos respondendo, nos cuidando, protegendo, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova cada manhã. Ó, Senhor, pela Tua paciência conosco, Pai. Obrigada porque Tu és um Deus de cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor, e nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos sábios, a sermos inteligentes, Senhor. A termos a pergunta certa a fazer, a saber, a termos, Senhor, a mentalidade, Senhor, de Ti, Pai. Põe em nós, Senhor, um coração novo, como Davi pediu, um coração parecido com o Teu. Que os nossos desejos e a nossa vontade venham de encontro com o que Tu quer para nós. É o que eu te peço, Senhor, te agradeço. Amém.